Olá pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos de cada estudo de caso. Tá? Nós vamos tentar mostrar, eu vou escolher somente uma questão, tá certo? E vou mostrar como que faz, como a gente pode interpretar cada questão e a partir daí então a gente começar a desenvolver essas necessidades que estão solicitadas aqui nesse estudo de caso. Bem, vamos começar aqui no estudo de caso 1, que é o estudo de caso da telefonia, empresa de telefonia. Então, a primeira necessidade diz assim: há uma necessidade de se fazer algumas estatísticas por UF. Se deseja uma lista que contenha o nome UF, a quantidade de chamadas por UF, a soma do valor da chamada por UF, a média aritmética do valor de chamada por UF. Então observem que aqui está sempre se relacionando a chamadas por UF, o valor das chamadas, o valor da chamada aritmética, a média aritmética, aqui o valor da chamada, o menor valor da chamada, o maior valor da chamada. Então logo a gente imagina, né? Bem, então nós temos aqui a tabela chamada, né? Temos uma tabela aqui, a tabela chamada, e em cima dessa tabela vimos que vamos fazer todo o nosso cálculo aqui, tá bom? Calcular a média, qual é o menor valor, qual é o maior valor. Então vamos primeiro, quando a gente imagina essa situação, esse problema, nós devemos imaginar logo como que vai ficar a nossa coluna. Bem, ele aqui está pedindo assim, uma lista que contenha o nome. Então isso aqui seria a nossa primeira coluna. A quantidade de chamadas, a segunda coluna. A soma do valor da chamada por UF, a terceira, e assim por diante. Então, basicamente nossa coluna vai ficar assim, tá? Ó, coluna que vai ter o nome, a quantidade, a soma dessas chamadas, a média aritmética das chamadas, o menor valor da chamada e o maior valor da chamada, tá? Então, primeira coisa que você tem que tentar imaginar quando você lê cada necessidade dessa, é imaginar como ela vai ser, como ela vai ficar, como ela vai ser apresentada, tá bom? Então aqui percebemos que aqui, ó, temos a necessidade, e observe aqui, ó, uma listagem que contenha o nome da UF, a quantidade de UF, a soma, enfim. Já deu para entender aí, né? E no final, geralmente a gente pede assim, ó, a lista deve sair em ordem alfabética, ou em ordem por menor valor de chamada, então assim vai. Observe essa segunda aqui. Há muitas reclamações dos clientes. Para tentar verificar o tamanho do problema, foi solicitado que fosse feita uma listagem com quantidade de chamadas contestadas por dia e a soma de descontos por dia. Viram? Então, já deu para imaginar duas colunas. Só devem ser levadas em conta chamadas. Aí aqui já vem as condições. Então, aqui, daqui para cá, condição. E aqui para cá, os campos que eu quero que apareça. Mesma coisa aqui em cima. Ó. Então, aqui eu tenho as colunas, né? Até aqui. E aqui eu tenho a condição. Como que elas vão aparecer? Essa estatística devem ser apenas para clientes do sexo masculinos. E só devem aparecer nessa listagem as universidades, as UF que a soma do valor de chamada for maior que 3 e assim sucessivamente. Então, aqui já são as condições. Beleza? Então, aqui só essa primeira parte é interpretar o que está pedindo. Beleza, pessoal? Bem, vamos aqui para a prática. Eu tenho aqui as tabelas, né? Já criei e copiei lá do texto, né? Só copiei, colei. Eu inseri aqui alguns
mas não foi suficiente, alguns dados. Bem, você observa aqui, para inserir, você não precisa necessariamente criar um SQL para inserir um dado na tabela. Eu posso simplesmente clicar na tabela aqui em cima, verificar, visualizar os dados da tabela, clica, pronto. Você pode adicionar aqui, vou adicionar mais um contato, 1203, aqui José, Rua Z, número 250, o código da cidade. Aí, como já tem um código, as cidades já foram inseridas e tem um código, então tem que colocar o código de uma cidade que existe lá na tabela cidade. Então eu vou colocar aqui o código 3, porque depois nós vamos ver qual é o código 3. Vou colocar um CEP qualquer aqui, sexo masculino, pronto, atualizar. Vamos só verificar aqui a tabela cidade. Tem aqui a cidade 3, já tem, que é Alto Alegre, RR. Tranquilo? Vou fechar aqui. Vamos aqui no SQL. Bem, quando a gente vai fazer um select, pessoal, em uma tabela, nós utilizamos select e o nome das colunas que a gente quer que apareça lá, né? O nome das colunas que serão visualizadas. Então aqui no caso eu coloquei coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna N, enfim. Se eu colocar só uma, só vai aparecer uma, tá? Aí você lembra então, dessa figura aqui, que você imaginou, como é que ficaria a sua coluna, tá? Ou a sua nova tabela que você vai criar, né? Com esse resultado aqui. Então, voltando para cá. Então você sempre tenta imaginar como é que vai sair os resultados e a partir daí você monta o seu select. De qual tabela você vai tirar esses dados? Aí você observa aqui, no seu esboço, sempre que você for fazer, pessoal, um esboço aí do que você realmente está querendo, você pega um lápis, pega um caderno, faz um rascunho mais ou menos, desenha uma tabela assim, como é que vai ser apresentado para você, tá? Que aí fica melhor para você visualizar, né? Algumas pessoas preferem trabalhar assim, desse jeito, né? Pelo menos eu prefiro trabalhar assim. Eu pego um lápis, faço um rascunho e vejo mais ou menos como é que eu quero que apareça para mim esses dados, tá? Então isso aqui é o que se pede lá, o nome, o F, a quantidade, como nós já vimos aqui, o nome, a quantidade, a soma. Então nós já temos aqui, perceba que tem várias colunas, e aí você me pergunta, professor, mas aqui eu tenho o nome UF, e se eu verificar lá na tabela, UF, a minha tabela UF não tem nada a ver com chamada, né? Eu só tenho a UF e pronto. Voltando aqui, eu venho aqui UF, o que temos aqui? Nós temos sigla UF e o nome da UF. Tá, eu vou listar o UF e como é que eu vou fazer com a chamada? Aí você tem aqui as chamadas, que já tem o número do telefone, a data da chamada, a hora da chamada. E aí você pergunta, mas onde que tem um F aqui? Como é que eu vou fazer? Então, nesse caso, você vai ter uma relação entre tabelas, tá? Nós poderíamos estar usando aqui o AnyJoin, só que eu vou deixar bem simples para não complicar, certo? Então, assim, coloquei aqui, você pode selecionar a coluna 1 da tabela 1, a coluna 2 da tabela 2, a coluna 3 da tabela. Então você coloca aqui a quantidade de tabelas que você está se referindo e a quantidade de colunas que você quer que apareça. Não é necessariamente você colocar coluna 1,
Tabela 1, às vezes você quer colocar somente duas colunas, né? Deixar só duas colunas, mas às vezes essas duas colunas fazem parte de tabelas que se interligam por meio de chaves, a chave primária, a chave estrangeiras. Então aí você tem que referenciar aqui as tabelas que você vai utilizar, tá bom? E aqui vem as condições. Condição 1, e aí se você tiver mais de uma condição, você coloca I, condição 2, I, condição 3, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui prático. Ó, aqui eu coloquei select nome cliente e o sexo. Estou selecionando o nome cliente e o sexo. São duas colunas que eu quero que apareça para mim. From de qual tabela? Da tabela cliente. Nesse caso, só estou selecionando uma tabela. Esses dois campos, eles pertencem à tabela cliente. Quem está utilizando esse estudo de caso deve saber disso, porque criou a tabela assim. Qual é a condição? A condição é que a rua dele seja igual a Y. Então, eu quero todos os clientes que moram na rua Y. Mas eu quero somente o nome e o sexo. Vamos executar esse SQL. Select. Pronto. Ó, percebe que apareceu duas colunas. E aqui só tem uma pessoa, chamada Maria, de sexo feminino. Tá? Por quê? Eu pedi que aparecesse o nome e o sexo. Aí, se você não quiser que apareça aqui nome cliente, você quer que apareça, sei lá, só cliente, então você coloca aqui, ó, as cliente. E aqui você coloca, vamos colocar as, sei lá, vamos colocar só S, só para a gente ver como é que vai ficar. Pronto, vou executar, olha, apareceu somente o nome cliente e S, viu? Então você pode estar mudando também o título aqui da sua coluna, tá bom? Por meio do S, tá certo, pessoal? Então tranquilo, vamos agora ao problema. Bem, aqui nós temos uma situação já coloquei aqui para a gente ganhar tempo e não ter que digitar. Onde eu tenho, eu vou selecionar aqui o nome, lembra da nossa primeira coluna, o nome da UF, eu coloquei o nome da UF, aí coloquei aqui o F, que é o nome da tabela aonde o nome UF pertence. Então, eu coloquei a tabela, ponto, e o nome do campo que eu quero que apareça. Mas por que eu coloquei o F ponto? Bem, porque nesse caso, eu vou estar trabalhando com várias tabelas aqui, ó. From, de qual tabela? De chamada, tabela telefone, tabela cliente, tabela cidade, tabela UF. Então, quando eu utilizar um campo aqui em cima, nome UF, eu tenho que identificar de qual tabela é esse atributo aqui. De que tabela ele pertence. Então, eu vou colocar o F, que é o nome da tabela, e o campo que eu quero que apareça, tá bom? Para não confundir aí, porque às vezes tem tabela que tem o mesmo nome, tá? O mesmo nome do atributo. Então, por isso que você coloca aqui o F ponto nome UF, tá bom? Bem, a primeira, depois do nome que dá o F, eu vou selecionar a quantidade, tá? A quantidade. Nesse caso aqui, count asterisco, ou seja, ele vai contar, essa função count aqui, ele vai contar, né, a quantidade de registros de chamadas, tá bom? Bem, a outra coluna é a soma. Então aqui eu tenho soma, tá? Soma. E eu tenho aqui, ó, soma o que? Eu quero somar os valores das chamadas. Vamos aqui à questão. Ó, eu tenho aqui o número da UF, a quantidade de chamadas por UF, tá? E a soma do valor da chamada por UF, ou seja, a soma do valor da chamada.
Então, lá na minha tabela chamada eu tenho valor chamada. Eu tenho esse campo aqui, né, valor chamada. Então eu quero a soma. Então eu vou usar para somar o nome sum, tá? Essa função aqui, ela tem o objetivo de somar todos os valores, tá? Mas valores de qual coluna? Da coluna valor chamada. Então, vamos lá, vamos só visualizar aqui como que está a tabela. Ó, tabela chamada. Eu tenho aqui o atributo valor chamada, tá? Ó, valor chamada aqui no final. Então ele vai somar se tiver mais de um, né? Se a coluna tiver aqui um registro aqui com 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10 registros, ele vai somar todos esses valores dessa coluna, tá bom? Então vai ser a soma. Aí por que tem chamada aqui na frente? Porque eu estou me referindo à tabela chamada, ponto e o campo que eu quero que ele some. A VG é a mesma coisa, a média. Chamada, valor da chamada, ou seja, aí ele já calcula a média de todas as chamadas, do valor da chamada. Depois mínimo, ele vai procurar o menor valor da coluna e o máximo, o maior valor da coluna. Beleza? Por isso que eu então eu utilizei aqui, ó, from chamada, porque eu estou utilizando aqui os campos. Então aqui nós temos quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas, tá? Eu poderia colocar assim, igual aqui em cima. Nome cliente, sexo, vírgula, sexo. Eu coloquei um embaixo do outro para ficar melhor a visualização aqui, tá? Mas poderia ficar tudo na mesma linha. From, chamada, telefone, cliente. Bem, mas até agora você só usou o F e chamada. E telefone, por que você colocou aqui from telefone, from cliente, from cidade? Porque nós vamos agora utilizar essas tabelas nas condições. Na condição aqui, ó. Qual é a condição que eu quero que apareça nessas colunas? Qual é a condição? Onde a chamada e o número do telefone, ou seja, o número do telefone da tabela chamada deve ser igual ao número de telefone da tabela telefone. Então aqui entra a questão das chaves, pessoal. Percebam aqui, ó, aqui eu tenho um atributo chamado número telefone. E ele pertence à tabela chamada. E o número do telefone, eu tenho também outro campo chamado número de telefone que pertence à tabela telefone. Então são esses dois atributos, eles, na verdade, eles são, em um ele é uma chave primária, em outro ele é chave estrangeira. Então eles precisam ser iguais, tá? Você tem aqui duas relações e eles precisam ser iguais, ou seja, deixa eu dar uma olhada aqui. Chamada e telefone. Aqui temos as duas tabelas. Bem, ó, esse código aqui, ó, número do telefone, ele deve ser igual ao número do telefone aqui. Tá? Só que aqui ele está como chave estrangeira, tá? Ó, foreign key, ele está como chave estrangeira, então deve ser o mesmo, tá? Porque como as tabelas mantêm uma relação, esse link ele tem que ir alcançando até chegar todas as ligações que elas têm entre si, todas as chaves, tá bom? Porque se você não definir isso aqui, ele vai pegar qualquer número de telefone, todos os números de telefones. Mas tem que ser um específico, tem que ser o mesmo número da tabela chamada, deve ser o mesmo número da tabela telefone. Mesma coisa aqui, ó. Aí eu coloquei, ó, e, porque eu tenho outra condição,
o código do cliente da tabela telefone deve ser também igual ao código do cliente da tabela cliente. E o código da cidade da tabela cliente deve ser igual ao código da cidade da tabela cidade. Aqui. E a sigla UF da tabela cidade deve ser igual à sigla UF da tabela UF. E a última condição que foi pedido lá, o cliente.sexo, ou seja, o campo sexo da tabela cliente deve ser igual a M, que é uma condição também aqui dessa primeira questão. Tá, cadê aqui, ó? Esta, tá? Deve ser apenas para clientes de sexos masculinos. Beleza? Pronto, aqui vem o group by, que ele vai organizar por grupo, tá? De UF, nome UF, ou seja, nome UF pertence à tabela UF, tá? Então ele vai organizar por esse campo aqui. Por exemplo, São Paulo, então São Paulo é um grupo. E aí ele vai mostrar todos esses resultados aqui em um único registro, tá? E aqui é chamada ponto valor chamada, ou seja, o valor chamada da tabela chamada deve ser maior que 3. A soma, né? A soma do valor da chamada deve ser maior que 3, ou seja, aqui é uma condição também. E por último, order by max, ou seja, ele vai ordenar por max, que é a terceira coluna, ou a sexta coluna, né? Então ele vai ordenar pelo maior valor, tá? Porque max é uma função que calcula o maior valor de uma coluna. Então, eu executando esse select, ó, ele me mostra que todas as colunas, ó, nome UF, count, o soma, a VG, que é a média, o min e máximo, ó, min e máximo, tá? Então, essa questão. Eu poderia também estar alterando os nomes desse título aqui dessas colunas, tá? Ó, perceba aqui que eu vou colocar, em vez de colocar UF, eu coloquei só U, para tirar esse nome grande que fica aqui dentro, que eu coloquei aqui, ó, valor chamada, que pertence à tabela chamada, né? Então, só definir aqui embaixo chamada, e aí coloquei a variável que ela vai representar, C, telefone, T, tá? Cliente, CLI. Então, em vez de colocar chamada aqui dentro, eu vou colocar só. Isso aqui é uma condição para você organizar mais, tá? Aqui, ó, lembra do AS? Onde está sum, aqui eu vou colocar AS soma, ou seja, que é o que eu quero que apareça aqui. Em vez de max, eu vou colocar maior, tá? AS maior. Em vez de min, eu quero que apareça menor, então eu vou colocar AS menor. Tá certo? Então, executando, percebam que, ó, aqui está assim, no padrão, né? AVG, min, max. Eu vou executar agora esse SQL, ó. Então, aqui o nome UF, a quantidade, né, que eu defini aqui em cima, ó, quantidade, a soma, a média, o menor valor e o maior. Beleza? Então, se tivesse dados lá na tabela, obviamente ia aparecer aqui. Você pode inserir, inclusive, os dados nas tabelas, para aparecer aqui embaixo os resultados com essas condições aqui que foi pedido nesse estudo de caso, certo, pessoal? Então esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Do primeiro estudo de caso. No próximo vídeo tutorial vamos apresentar um outro exemplo, uma outra necessidade de um outro estudo de caso, tá bom? E a partir daí eu espero que tenha ajudado a vocês realizarem essa atividade aí, tá certo? Lembrando que o material para apoio
aquele PDF Postgres na prática, tá? Ele tem todas as funções, esses são AVG, min, max, explicando como você pode somar, como você pode pegar o maior valor, o menor valor, tá? Tem como utilizar o InnoJoy, Count, que é para contar todos os quantos registros tem, tá? Todas essas funções aqui, pessoal, tem lá nesse PDF. Então dê uma olhada, olhem direitinho lá, procure as funções que vocês vão encontrar, tá bom? Então um abraço e até mais. Valeu.